Em que empresa ele trabalha? Certo, mas... Porque ele saiu, ele disse para todo mundo que ele foi embora para Ibicaré. Mas dizem que viram ele por aí, só que eu nunca mais vi. Desculpe entrar mais na intimidade, isso fica também a seu critério, se você quiser falar ou não. Foi um atrito assim muito sério, uma coisa muito forte ou não? Não, é que eu estava passando por um mau momento, porque eu tinha acabado de descobrir que meu marido, porque eu era casada há 30 anos, e eu descobri que o meu marido me traía, e eu pedi separação por isso, porque desde o momento que a gente se casou, eu disse para ele nunca me trair. E quando ele não gostasse de mim, ele que me dissesse. Claro. Que daí a gente se separava e tudo bem. Só que ele não fez isso. Ele me traiu e minha filha tinha acho que uns 2 anos quando alguém me disse que ele tinha me traído. Sim. Eu não acreditei, mas mesmo assim eu entrei em depressão. E ele acabou me internando pela primeira vez. Quer dizer, você então teve já uma situação difícil com o seu marido em função né, do que você descobriu? Daí eu fui internada. Quando o meu filho tinha uns 10 anos, eu acho. Sim, e a minha filha tinha uns 5 anos. Isso acabou alterando o seu estado de espírito e você, de certa forma, digamos assim, acabou jogando isso no seu filho, no relacionamento, né? Não, é que assim, eu saí de casa com 7 anos de idade para trabalhar, porque meus pais eram muito pobres. Meu pai era alcoólatra e eles eram agricultores. Então eu sempre tinha um sonho de ser professora. Então eu sempre estudava. Me mandavam trabalhar na roça, eu fugia para ir para a escola. Então eu sempre estudei. E eu saí do interior de Três Etilhas com 13 anos e vim para Joaçaba. E fui cuidar de uma criança em Erval do Oeste. E tá na minha carta. Aí eu conheci esse pai das minhas crianças. Só que eu fiz vários testes porque eu não confiava em homem, como agora não confio. E eu tinha medo que ele fosse me maltratar, assim como meu pai maltratava minha mãe. Então, como eles eram muito pobres e eu nunca contei isso pra ninguém, tô abrindo agora, eu disse pra ele. E ele sempre queria casar. Eu disse, não, eu não vou casar contigo antes que você vá conhecer minha família. Porque eu nunca levei ninguém conhecer minha família, nunca ninguém soube da onde que eu saí. Certo. Aí então, ele foi conhecer minha família. E não sei se gostou ou não, eu só sei que ele disse que mesmo assim, conhecendo a minha família, ele casaria comigo. Então eu disse pra ele, eu não vou me casar mesmo assim. Para me casar, eu quero ter uma casa minha. Eu não quero morar com sogra. Certo. Daí, ele pegou e ficou no porão que os pais dele moravam. A gente reformou e alugamos. Aí eu disse assim, mas mesmo assim, eu não quero casar sem móveis. Então, ele comprou tudo, não pagou. Eu acabei pagando depois. E 4 anos depois, nasceu o meu filho. E daí ali tudo mudou o relacionamento entre nós, porque eu não sei se eu me tornei muito mãe ou o quê, eu só sei que eu deixei ele um pouco de lado. E até 4 anos, minha dedicação era para o trabalho e para ele. E depois mudou. Aí mudou mais ainda quando eu engravidei da minha filha. Daí eu tive que trabalhar dobrado, porque ele, apesar de trabalhar, eu era responsável pelos meus filhos, entende? De dar as coisas. Infelizmente, meu filho tinha um problema sério de visão, então ele teve que estudar em colégio particular, que na época, em sei lá que ano, ele já está com 26 hoje, ele tinha problema de visão, então ele tinha que estudar de manhã, e naquela época no estado não tinha primeira série de manhã. Então a única escola que tinha era a Santíssima. Então eu tive que colocar ele lá. E pro pai dele aquilo era supérfluo. Queria ser demais, sabe? Mas para mim era o essencial pro meu filho. Certo. Então eu coloquei ele lá e tal. E depois veio a minha filha. Aí ela se alfabetizou aos 3 anos. Aí mais uma barreira, porque daí, como eu era professora na escola, eles disseram que eu tinha que ser profissional e a minha filha não podia ir para a primeira série. Aí
como meu filho já estudava no Santíssimo, eu fui lá, conversei com a professora, com a diretora, e felizmente ela era a dona Carmen Travesso, que já é morta, e ela foi minha professora no Mélio Alvim, onde eu estudei. E daí ela fez um teste com a minha filha, e a minha filha passou muito bem. E aí, então ela frequentou no Santíssima também com bolsa. Aí o meu filho ganhou bolsa e a minha filha. Então eu mantive os dois lá. O que era queria ser muito grande para o meu marido, sabe? Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Mas para ele era supérfluo isso. Para ele podia estudar em qualquer escola, mas eu queria o melhor. Eu senti de você assim que, quer dizer, você passou uma barra muito grande já com o seu pai, que era alcoólatra. Mas o que eu quero mesmo é ler minha carta para o meu filho me perdoar. Descobriu esse problema aí com o seu marido, quer dizer, mas a impressão que eu tenho de você, até por você se expor, colocar a sua vida assim dessa maneira, é que você faz assim como as donas de casa fazem às vezes, entra na despensa lá, o que tem de, né, o que não presta joga tudo fora e deixa o ambiente arejado. É isso que você quer fazer, pelo que eu sinto, não é, amiga? Isso, eu quero pedir perdão para o meu filho em público, para que todos saibam que se eu errei, não foi por querer. Certo. Muito bem. Pode ler a carta então, amiga, para o muito obrigado. Já fazem 10 meses que você e sua família saíram de casa, magoados comigo. Por isso venho a público pedir-lhe perdão. Perdão por ser tão ignorante, apesar de ser professora há muitos anos. Mas, filho, nunca conversamos, mas aprendi o que é amar com você. Sim, com você, pois saí de casa para trabalhar com apenas 7 anos. Usava a roupa que ganhava. Calçado, o primeiro foi na primeira comunhão. Comida, só ganhava após um longo período de trabalho. Eu adorava estudar, também pela merenda, e para ter um dia ser alguém. Então, aos 13 anos, vim para a Joaçaba, contando com a sorte. Eu fui parar em Erval do Oeste para cuidar de um menino de 6 meses. No princípio, sua mãe não gostou de mim, pois eu só tinha um vestido num saquinho. Ela achou que eu era pobre, pequena. Mas, pelo amor de Deus, aquela criança olhou para mim e sorriu. Sua avó pediu que eu lhe desse uma sopa de feijão. E daquele momento em diante, minha vida começou a mudar. Pois durante o dia eu trabalhava e à noite estudava. E foi assim que conheci seu pai. Alguns anos se passaram, nos casamos e você nasceu. E só então pude me entregar ao amor verdadeiro. Sim, ao amor maternal. Meu filho, sei que te magoei ao brigar com você por causa da tua cachorra que matou minhas galinhas. Sei que te magoei mais ainda quando pedi que a desse para alguém e você foi mal educado, um tanto quanto machista, me mandou tomar lá. Perdi a cabeça no momento, por isso o mandei embora, mas no mesmo instante me arrependi. Você e sua esposa acham que era porque eu estava com a vizinha, mas nada a ver. Você sabe que jamais em toda a minha vida sonhei que seu pai pudesse ter outras mulheres. Isso estava acabando comigo, no momento. Por isso, meu filho, te peço perdão mais uma vez. A minha revolta era e é porque não vi você e sua irmã crescer, pois trabalhava o dia todo dando aula para dar o que eu achava que era o melhor para vocês. Mas hoje, talvez, se eu tivesse dado menos e ficado mais com vocês, teria tempo para ensiná-los a me amar. Ou quem sabe, sentirem
só um pouquinho a minha falta. Sei que sua esposa também saiu magoada pelo que falei, por ela ter exposto no Face. Apesar de tê-la sempre tratado como uma filha, dando a que ela precisava. Mas tudo bem. Ela, assim como você, nunca me pediram nada. Por isso, peço perdão a vocês. E se possível me perdoarem, voltem. Gostaria, já que não pude vê-lo crescer, de acompanhar o crescimento do meu neto, sem opinar na vida dele, pois sei que assim como eu lutei, mesmo que da forma errada, vocês também lutarão para ele, por ele, da forma certa, eu espero. Filho, se no teu coração o rancor, a mágoa e a tristeza que sente por mim forem maiores do que o amor que eu acho que sentes, e não podes me perdoar, te peço encarecidamente que venha e traga sua família para uma visita, pois sua irmãzinha de 4 anos prefere que eu vá embora para que você e seu pai voltem. Pelo seu pai não posso fazer nada, mas por vocês, meu filho, o pouco ou muito que me resta, quero fazer algo, se puder, para não ver mais a sua irmã chorar e falar do fofinho que lhe deu uma xícara da supertia. Se não puder me perdoar, entre em contato só para ver sua irmãzinha, que come se eu digo que humano comia. Te amo, filho. Te espero. Volte. Essa é a minha carta de pedido de perdão. Tudo bem, Ivonete Tibes Duarte. Eu realmente espero que seu filho tenha ouvido as suas palavras, porque eu acho que nenhum filho pode ter um coração tão fibroso, de pedra, ao ponto de não se render a uma mãe pedindo um retorno, um alô, pelo menos a possibilidade de ver o seu neto. Tem uma música da Aline Barros que fala: seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim, um oceano de afeto, quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem para dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim para cuidar de mim. Espero que seu filho tenha ouvido as suas palavras, se comova e volte ao seu convívio, né? Pelo menos dê um alô, apareça e traga sua família também. Obrigado, Ivonete. Essa minha filha de 4 anos, ela é adotiva. Certo. Ela teve câncer. E eu faço tudo por ela. E se for possível, se eles quiserem, eu os recebo e peço perdão muitas vezes, porque eu quero que ela seja feliz, porque se Deus a colocou em meus braços, é porque Ele acha que alguma coisa eu posso fazer por ela. É verdade. Muito obrigada pela atenção. Imagina, amiga. Olha, eu torço para que as coisas aí aconteçam da forma que você deseja, viu? Muito obrigada. Eu peço também para todos os meus ouvintes que em forma de oração rezem, né? Para que Sim, eu faço oração todos os dias. Certo. Tá bom. Obrigado, Ivonete. Obrigada a vocês. Deus te acompanhe, viu? Amém. Tá certo. Um grande abraço. Amém. Tchau.